Olá a todos, nesse dia 57 desse projeto 365 dias com Jesus. Seja muito bem-vindo. Eu convidei há 2 dias atrás a Maria de Fátima para falar com a gente sobre o que essa pandemia nos ensinou e o que ela pode nos ensinar ainda mais, mesmo que ela passe. E ontem a gente trouxe um pouquinho sobre olhar para o nosso irmão, aquele que numa situação que tão difícil que atinge a todas as pessoas, independente da classe social, raça, cor, independente de qualquer coisa, atingiu a todos. E é uma situação que está prestes a terminar e pessoas que não passam uma situação difícil. E hoje, depois de ontem, de voltarmos os olhos ao nosso irmão, aquele que, independente de pandemia, está numa situação difícil. E como nos fortalecer para enxergar esse outro? O jejum é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender e até hoje tenho, mas que eu quero trazer um pouquinho, uma gota, para a gente conseguir refletir. Você que ainda não faz jejum, escute esse dia. Quando você fica sem se alimentar, um período, por exemplo, da manhã, ou até onde você conseguir, até 10 horas da manhã, e aí você entrega esse jejum a Deus, quando você vê que realmente é o seu limite e se alimenta. Mas aquele período em que você, claro, não atrapalhando a sua saúde, né? Dependendo, quem não pode fazer o jejum, faz abstinência, que deixa de comer algum alimento, por exemplo, a carne. Então, ou algum alimento que já não, que tem costume de comer. Claro que não vai fazer abstinência de carne quem já é vegetariano. Mas aquele momento em que você está sem se alimentar, que você costuma comer naquela hora, seu organismo já sente. Isso é importante para você ver que você é desse mundo. Você não é desse mundo, mas você está nesse mundo e que precisa do alimento, precisa desses recursos para manter o seu organismo bem, saudável, né? Mas, como Jesus disse, não é só do pão que se vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, quando você deixa um pouco essa questão de se alimentar, você para ver que você, por si só, você não é nada. Você precisa daquele alimento. Então, essa falta te lembra que você tem isso que está te prendendo nesse mundo, mas ao mesmo tempo você também consegue, ao ver que você não é nada, que você precisa do recurso, você também começa a ver: eu estou diante desse nada, ele tem algo a te mostrar. E quando você se encontra com essa situação difícil, te favorece a olhar para Deus. Então, se você ainda não experimentou o jejum, experimente fazer ou abstinência de alguma coisa, se você tem algum problema de saúde, ou ficar amanhã sem comer, por exemplo. E aí você entrega essa situação para Jesus. Aí sim você começa a se alimentar durante o dia. E é importante a gente se fortalecer, porque quando nós reconhecemos que temos essa falta, não é só do alimento, mas que aquelas situações impulsivas,
a sua desorganização, quando você deixa de olhar para o seu irmão, aquele que está na rua ou até mesmo aquele na sua casa, que você precisa cuidar, precisa acolher e ver que mesmo você tendo a razão, você precisa se deixar um pouco. Assim como no jejum, você deixa aquele alimento, fica com aquela falta, mas existe alguém que está lá em cima. E quando você deixa morrer um pouquinho de si, aquele seu horário de comer naquele dia, ou também aquele seu orgulho, aquela sua prepotência, o individualismo, ou acha que está certo com o que você sabe, sem entender que o outro pode ter a razão também. Então essa falta de amor, sim, saber conversar de forma delicada, esse aprendizado do jejum é algo muito forte. Por isso, muitos, até eu, tinha muita dificuldade de entender, e tenho até hoje, mas que é um processo importante a gente ter esse movimento de ir ali onde a gente acha que não precisa de mais nada. Já temos um emprego, já temos uma família, já temos, não temos nenhum problema psicológico, mas você se encarar naquela dificuldade, naquele impasse com o alimento, aí você começa a ver, nossa, eu não estou pronto, eu tenho essa falta, mas isso não é por si só, não é o alimento que é importante, deixar o alimento naquele momento, mas é esse exercício que te faz ligar com algo maior, que é suas questões emocionais, de temperamento, e aí se fortalecer para estar melhor com o irmão, poder amar melhor e também amar a Deus muito mais. E como eu ouvi falar que o jejum, ele é uma arma poderosa contra o inimigo. Ele fuzila o inimigo. Então isso é muito importante para o guerreiro do Senhor. Que você tome posse dessa arma espiritual que Deus te deu e você às vezes negligencia, mas que é o ponto-chave para você começar a desamarrar coisas em você, na sua família ou pelos seus que estão travando e amarradas. Vamos juntos? Não é fácil, mas a gente precisa ir à luta e vencer. Essa é para você um vitorioso no Senhor. Graças a Deus.